Capítulo 581, Torre do Sino. Vários dias se passaram sem que nada de desastroso acontecesse. Sun-Yi e Cassius passaram dentro da pequena sala, comendo a comida que o Elteo, dos Exos, trouxe para eles e restaurando suas forças. Mesmo sendo constantemente observados, ambos permaneceram calmos e um tanto relaxados. Lá fora, as coisas não eram tão pacíficas. É claro que Mordred não havia matado novamente. Fazer isso apenas comprometeria seus esforços para incriminar Sun-Yi pelos assassinatos. No entanto, o ar estava tão carregado de tensão que quase dava para cortá-lo com uma faca. Com cada dia sem nada acontecendo, os nervos já em frangalhos dos perdidos ficavam cada vez mais tensos. Medo, inquietação e antecipação ansiosa construída e construída, misturando-se sob a pressão da incerteza em pavor escuro, viscoso e volátil. Às vezes, não fazer nada produzir o melhor resultado. Mordred sabia quando empurrar e quando puxar muito bem. Sem nada para fazer além de esperar por um ataque inevitável e nenhum lugar para liberar a tensão, os perdidos passavam muito tempo olhando para as portas fechadas que levavam aos aposentos onde Sun-Yi e Cassie eram mantidas, seus rostos ficando mais sombrios a cada dia. Algo tinha que ceder. Neste ponto, mesmo Pierce e Elte não pareciam confiantes em sua capacidade de manter esses soldados sob controle e prontos para a batalha. Os dois mestres passaram o tempo fazendo seus próprios planos. Sun-Yi não sabia quais eram esses planos, pois não ousava enviar uma de suas sombras para espionar os formidáveis cavaleiros de valor. Ele teve um bom palpite, no entanto. Em um desses dias, ele notou que o perdido parecia especialmente inquieto. Pierce e Elte também estavam se comportando de maneira um tanto estranha. Sun-Yi franziu a testa, então caminhou até a porta, pegou uma bandeja de comida que havia sido entregue por um eixo algumas horas antes, então a trouxe e entregou uma das tigelas para Cassie. Coma bem, hoje. A garota cega deu-lhe um breve aceno de cabeça. Para um estranho, essa troca não pareceria nada, mas os dois se conheciam muito bem. Não importa o quão complicado fosse esse relacionamento. Sun-Yi deixou Cassie saber tudo o que ele precisava transmitir, e ela sinalizou que sua mensagem foi recebida. Sem dizer mais nada, eles se concentraram na comida. Embora o Templo da Noite estivesse selado e isolado do mundo exterior, parecia que a temperatura interna havia caído muito nos últimos dias. A catedral estava fria antes, mas agora o frio parecia intrusivo e sempre presente. Além das paredes negras da cidadela, novembro estava em pleno andamento. Fazia pelo menos uma semana da data em que Sun-Yi e Cassie deveriam se encontrar com o resto da coorte na ilha Shipwreck, no caso de valor, negar-lhes o acesso ao portal. Sun-Yi se perguntou como Effie e Ika estavam agora. Eles estavam preocupados ou esperando pacientemente, sem saber que tudo havia dado terrivelmente errado. Não havia como saber. Ele suspirou e olhou para Cassie. A garota cega estava sentada em silêncio, olhando para o nada. Eles estavam perto o suficiente para ele ver o reflexo de seu rosto pálido em seus lindos olhos azuis. Sun-Yi sorriu. Nada mal. Ele parecia terrível depois de rastejar para fora da gaiola de ferro, mas agora sua aparência estava mais ou menos de volta ao normal. Ele também se sentiu muito melhor. O que quer que o destino tivesse reservado para ele, ele estava pronto. Algumas horas depois, a porta de seu pequeno quarto se abriu e Elte apareceu do lado de fora. O mestre olhou-o sombriamente e disse com voz serena, Lady Cassie, despertas sem sol. A situação mudou um pouco. Não é seguro para vocês dois ficarem mais aqui. Venham. Temos que movê-los para um local diferente. Sun-Yi olhou para ela por alguns momentos, então perguntou cautelosamente, está tudo bem? Ela demorou, então respondeu sucintamente. Será? Uau! Nada ameaçador. Sem muita escolha, Sun-Yi e Cassie se levantaram e seguiram o mestre ruivo. Eles foram conduzidos ao salão principal do acampamento fortificado e através dele, sentindo que os perdidos os seguiam com olhares sombrios. Em algum momento, vários Exos apareceram à direita e à esquerda, como se para protegê-los caso algo acontecesse. Para impedi-los de escapar, dependendo de como se estivesse inclinado a olhar para isso. A pequena procissão deixou o reduto das forças do valor e entrou nos corredores do santuário interno. Eles caminharam pelo labirinto deles e entraram em uma escada em espiral. Sun-Yi olhou em volta hesitante, então perguntou, onde estamos indo?
Welt fez um gesto para baixo. A torre do sino. Ela não acrescentou mais nada, como se sua resposta tivesse explicado tudo. Sun-Yi fez uma careta, mas não insistiu no assunto. Qual era o ponto? A escada era longa e sinuosa, circundando toda a torre muitas vezes. A cada revolução, a espiral tornava-se mais estreita. De vez em quando viam portas fechadas à esquerda, mas nunca à direita. Finalmente, depois de um tempo, eles chegaram ao final da escada e esperaram enquanto Welt abria um portão pesado bloqueando o caminho adiante. Sun-Yi e Cassie se encontraram bem no fundo da torre do sino principal do templo noturno. Em algum lugar abaixo deles, um enorme sino balançava suavemente em uma antiga corrente de ferro. A ponta do sétimo campanário era estreita, abrangendo apenas um corredor circular e uma câmara central. Atualmente, eles estavam olhando para a porta. A porta estava ligeiramente aberta. Welt parou, então olhou para Sun-Yi e gesticulou para frente. Entre. Sun-Yi lançou um olhar para ela, depois para os eixões que os cercavam. Ele hesitou por alguns momentos, então suspirou, abriu a porta e entrou no quarto. Ele se viu em uma sala construída de pedra fria. Estava escuro e cheio de silêncio ensurdecedor, disposto em forma de heptágono. Seus 7 cantos estavam se afogando em sombras, e em cada uma de suas 7 paredes havia uma grande moldura de espelho. No entanto, os quadros estavam vazios. Os espelhos que eles abrigaram estavam há muito quebrados e desaparecidos. Sun-Yi olhou para eles por um momento. Bem. Pelo menos agora está claro de onde vieram aqueles milhares de fragmentos de espelho. Essa discrepância o atormentava há algum tempo. Numa prisão onde espelhos não eram permitidos, onde Mordred encontrara todos aqueles cacos. De onde surgiram as pilhas de espelhos quebrados que Cassie viu em sua visão. Agora, ele tinha uma resposta. Satisfeito, Sun-Yi baixou o olhar e olhou para as figuras que o esperavam dentro da câmara escura. Pierce estava de pé no centro, cercado pelo resto dos eixões. Seus olhos eram frios e pesados. O temível mestre fez uma careta, então disse, sua voz baixa e ameaçadora, o que quer que você pense em fazer. Eu desaconselharia. Ao mesmo tempo, a porta da câmara se fechou com um estrondo ensurdecedor. Os eixões que os escoltaram até aqui já estavam lá dentro, atrás de Sun-Yi. Welt também estava lá. Ela estava segurando uma lâmina na garganta de Cassie. Sua expressão era sombria e calma. Sun-Yi demorou alguns segundos, então levantou lentamente as mãos com as palmas abertas. Droga! Que inesperado! Que surpresa! Capítulo 582, para o bem maior. Sun-Yi congelou, tentando não mover um músculo. Seu rosto ficou pálido e solene. O que está acontecendo? Mestre Welt. A mulher olhou para suas costas, a lâmina de um sabre fino pressionada contra a garganta de Cassie. Ela permaneceu em silêncio, como se não quisesse responder. No entanto, Pierce falou em seu lugar, um sorriso sombrio aparecendo em seus lábios. Não se preocupe. Contaremos em breve. Com isso, ele ordenou que 2 ecos avançassem. Um deles segurava uma grande caixa de madeira, com a superfície gravada com uma trama complicada de um padrão bonito, mas desorientador. O outro segurava um pedaço de tecido preto dobrado. Pierce pegou a caixa com cuidado, colocou-a no chão à sua frente e fechou os olhos por um momento. Um clique alto ressoou de dentro, e sua tampa subiu alguns milímetros. Ele não tocou, no entanto. Em vez disso, o temível mestre suspirou e pegou o pano dobrado. Sun-Yi olhou para a caixa de madeira com um pouco de apreensão. O que é essa coisa? Welt finalmente falou, sua voz fria e uniforme. É uma armadilha de espelho. Um artefato muito especial criado pelos anciões de nosso grande clã. Com sua ajuda, podemos capturar e amarrar o príncipe. Ele piscou algumas vezes, então forçou um sorriso fraco. Bem, isso é bom, certo? Pierce rosnou. Na verdade, o problema é que o ritual requer algum tempo para ser realizado. E aquele monstro provou ser muito desonesto para ser contido por tempo suficiente para funcionar. Toda vez que o encurralávamos, ele simplesmente destruía o recipiente e fugia. Porque estávamos sempre um passo atrás e era ele quem estava no controle do campo de batalha. O mestre sorriu. Bem, isso está prestes a mudar. Sun-Yi franziu a testa. Atrás dele, Cassie de repente falou, Você quer atraí-lo para uma armadilha. Nos usando como isca. Welt balançou a cabeça.
Você não, Canção dos Caídos. Apenas seu companheiro. Ele é quem o príncipe Mordred deseja, afinal. O outro cavaleiro riu. Foi ele quem causou tudo isso. Não é justo que ele seja o único a acabar com isso. Pierce deu um passo à frente e olhou para Sun-Yi. Eu não sei por que o bastardo escolheu você como receptáculo final, mas por suas ações, é óbvio que ele está obcecado em tomar seu corpo, acima de todos os outros. Por que mais ele teria ido tão longe para enquadrar e excomungar você? Chegando ao risco de entrar sorrateiramente em nosso acampamento. O príncipe louco está doente e desequilibrado. Se apresentarmos uma oportunidade de possuí-lo, ele não será capaz de resistir. O mestre franziu o senho furiosamente. E desta vez, nós seremos os únicos no controle. Ele não vai escapar de nós novamente. Então, você não se importaria de fazer um sacrifício para o bem maior, não é, Awakane Sunles? Sun-Yi estremeceu e deu um passo involuntário para trás. No entanto, não havia para onde ir. O Elt e 5 Exues estavam atrás dele, bloqueando o caminho de fuga. E se eu me importar? Pierce sorriu. Então Ladikacia perderá tragicamente sua vida nas mãos do assassino fugitivo. Enquanto ajuda, heroicamente o grande clã Valores salva-vidas, é claro. E você fará o que eu digo, de qualquer maneira, somente depois de alguns adicionais. E passos. Muito desagradáveis. Cassie cerrou os dentes e gritou, Sun-Yi. Não faça isso. No momento seguinte, o Elt moveu seu sabre, fazendo a cega ficar em silêncio. Uma gota de sangue rolou por seu pescoço. Quieto. Sun-Yi congelou, como se não soubesse o que fazer. Seus olhos percorreram a câmara, como se procurassem algo para salvá-lo. Mas não havia nada que ele pudesse usar, apenas os 2 mestres e os 10 ecos, todos prontos para atacá-lo se tentasse alguma coisa. Eu. Ele tremeu, hesitou e, de repente, abaixou a cabeça, como se estivesse derrotado. Eu farei isso. Só não a machuque. Por favor. Isso não foi muito. Certo? Cassie lutou nas mãos de Elt. Sun-Yi. Não. Ele olhou para trás, uma expressão solene em seu rosto. Quando ele falou, sua voz soou abafada e assustada, mas também certa e cheia de determinação. Quase heróico. Está tudo bem. Não fique triste, Cassie. Pelo menos assim, um de nós sobreviverá. Com isso, Sun-Yi encarou Pierce e estremeceu. O que eu preciso fazer? O temível mestre sorriu, então entregou a ele o pedaço de pano dobrado. Boa escolha. Fique de joelhos, primeiro. Sun-Yi pegou o pano e se ajoelhou diante da caixa de madeira. Lentamente, o Elt moveu-se para ficar lado a lado com Pierce, e os Exues se dispersaram, pairando perto das paredes enquanto cercavam. Ele fechou os olhos. O que agora? O Elt falou, ainda segurando Cassie com mão de ferro. Pierce, enquanto isso, abaixou-se e pôs uma das mãos na tampa da caixa. Abre os olhos. Desdobre o pano, olhe para o item dentro. Não pense em pregar peças. Ela moveu seu sabre, fazendo Cassie choramingar. Sun-Yi se encolheu, mas permaneceu de joelhos. Cerrando os dentes, ele olhou para a garota cega, abaixou a cabeça e lentamente desdobrou o pano. Dentro, sobre o tecido preto, havia um único pedaço de espelho quebrado. Sun-Yi olhou para ele e viu seu reflexo pálido olhando de volta. Os mestres ficaram tensos. E então, nada aconteceu. Bem, claro que não. Se Sun-Yi pensasse o contrário, ele nunca teria se permitido acabar nessa situação. Na verdade, ele tinha certeza de que sabia o que Mordred estava planejando e por quê. Por essa razão, ele acreditava que olhar para um espelho era perfeitamente seguro para ele, pelo menos agora. É por isso que ele e Cassie representaram essa pequena performance, fingindo estar assustados e sem noção, ou pelo menos resignados com seu destino. Sun-Yi estava realmente muito orgulhoso de si mesmo. Parecia que sua habilidade de atuação havia realmente melhorado. Essa última linha, especialmente. Tamanha intensidade. Cassie também se saiu surpreendentemente bem. Pierce e Elt olharam para ele, esperando por um sinal de que Mordred mordeu a isca. No entanto, após alguns segundos sem que nada acontecesse, uma leve confusão apareceu em seus olhos e, em seguida, uma pitada de dúvida. E então, medo. O Elt foi o primeiro a entender.
Seu rosto empalideceu e ela de repente olhou para cima, como se esperasse perfurar incontáveis camadas de pedra com seu olhar. E vejo o acampamento fortificado que eles deixaram para trás. Seus lábios tremeram. Não. Capítulo 583, Teia de Mentiras. Levara muito tempo para Sun-Yi entender o que Mordred estava fazendo e por quê. Mas, no final, ele conseguiu, e assim conseguiu prever o que o indescritível príncipe iria fazer. Ou pelo menos fazê-lo, com um grau de certeza suficiente para arriscar sua vida nesta situação desesperadora. Assim como todo mundo, Sun-Yi foi enganada no início. A revelação inicial que recebera tinha a ver com o brutal assassinato dos 2 guardas. Foi então que percebeu que Mordred não era tão louco e perverso como todos pareciam pensar. A brutalidade grotesca de Mordred não era o resultado de uma compulsão irresistível, desequilibrada e sádica. Em vez disso, foi uma estratégia fria e calculada que o príncipe empregou para diminuir seus inimigos, quebrar seu espírito e tornar suas almas suscetíveis a seus ataques. Ele havia armado o próprio terror e fez bom uso dele. Afinal, as pessoas tinham mais medo daquilo que era desconhecido. E o que era mais incognoscível do que a mente de um louco assassino é perturbador. Depois que Sun-Yi percebeu que havia tal possibilidade, o próximo passo foi simples e difícil de dar. Ele teve que dar uma boa olhada em si mesmo e admitir que ele próprio havia sido vítima dessa tática. Mordred o irritara. Sun-Yi era mais resistente ao engano e à manipulação do que a maioria, mas também era mais vulnerável aos esquemas do príncipe do nada. A inimizade deles era pessoal, e, como tal, envolvia emoções poderosas e destrutivas. Humilhação, ressentimento. O sentimento de traição. Tais emoções eram inimigas da clareza. Sun-Yi permitira que sua mente fosse obscurecida por eles e, por meio deles, pelo medo. Então, ele teve que separar suas emoções de sua percepção da situação, sabendo que algumas delas eram um obstáculo terrível e outras foram arquitetadas por Mordred, para ofuscar a verdade. Assim que o fez, foi como se um véu tivesse caído de seus olhos. Sem isso, várias coisas se tornaram aparentes. A primeira era que Mordred não era tão assustador quanto ele queria que todos pensassem. Claro, ele era incrivelmente poderoso para um desperto, e igualmente letal. O suficiente para Sun-Yi suspeitar que o príncipe possuía um aspecto divino. Selinefes podiam, por que não Mordred? Ele não sabia quantos núcleos de alma Mordred possuía, mas se seu aspecto fosse realmente semelhante ao deles, havia muito mais tempo para o antigo herdeiro de valor acumular fragmentos de alma e ficar mais forte. Isso também poderia explicar por que seu nível de poder era tão anômalo. Em todo caso, não importava. Independentemente de quão poderoso Mordred fosse, ele, claramente não era poderoso o suficiente para obliterar completamente seus carcereiros. Caso contrário, eles já estariam mortos. Na verdade, Sun-Yi suspeitava que o príncipe do nada estava exatamente na mesma situação que ele. Sun-Yi poderia enfrentar um dos mestres, talvez até os 2 com a ajuda de Cassie e muita sorte. Ele também teve uma chance na batalha contra os Lost sobreviventes. Mas ele não podia lutar contra todos juntos. E nem Mordred. Não foi por acaso que os guardas foram mortos da maneira usual, brutal e medonha, mas os sentinelas feridos simplesmente tiveram suas gargantas cortadas. O príncipe assassino não havia abandonado seus modos bárbaros por um capricho. Ele simplesmente não era capaz o suficiente para fazer mais despercebido. Mordred não era todo-poderoso, simplesmente muito, muito bom. A segunda realização veio graças à primeira, depois que os 2 sentinelas feridos foram mortos e a multidão de seus camaradas estava com fome do sangue de Sun-Yi. Naquela época, ele considerou brevemente fugir, apesar do fato de que Pierce e Welt certamente iriam persegui-lo. E foi isso. Naquele momento, ele entendeu o verdadeiro objetivo de Mordred. Não era para destacar Sun-Yi, separá-lo dos perdidos e possuir seu corpo. Não, o que o príncipe queria era separar os perdidos uns dos outros com a ajuda relutante de Sun-Yi. Para que ele pudesse matá-los, divididos. O que não significava que ele não tivesse planos para o corpo de Sun-Yi. Só que ele não estava mirando nisso ainda. Depois que Sun-Yi entendeu o objetivo imediato de Mordred, uma última coisa ficou aparente. Era que o assassino já estava de fato entre eles. Só que ele não estava escondido dentro de Sun-Yi, como os Lost suspeitavam. Em vez disso, ele estava escondido dentro de um deles. Esse mistério atormentou Sun-Yi por um tempo. Como pode ser isso? Afinal,
Pierce e Welt não eram tolos. Eles tinham um motivo para confiar em seus soldados. E esse motivo era que nenhum dos sentinelas havia interagido com um espelho ou qualquer tipo de reflexo depois que a última nave de Mordred havia sido destruída. Todos foram cuidadosos e vigilantes com seus companheiros para mantê-los seguros também. Como ele poderia ter possuído um deles, então? A resposta era simples e assustadora. Sun Yi entendeu depois de pensar no sentinela que trouxe comida e água para a jaula, depois enlouqueceu e arrancou os próprios olhos. Os olhos. Afinal, os olhos eram o espelho da alma. Trancado em um pequeno quarto com Cassie, Sun Yi não pôde deixar de notar seu próprio reflexo em seus belos olhos. Vendo seu próprio rosto olhando para trás de suas profundezas, ele estremeceu. Mordred não precisava de um espelho para entrar na alma de alguém. Cada humano no Templo da Noite era um espelho ambulante traço. Eles simplesmente não sabiam disso. Não por acaso, mas por design. O príncipe Barnido manteve propositalmente essa faceta de seu poder escondida, usando apenas os espelhos e reflexos mundanos para pegar vasos, criando assim uma falsa impressão de que essa era a única maneira de alcançá-lo. Ele era um monstro desonesto, de fato. Sun Yi guardou esse terrível palpite para si mesmo e tentou deduzir quem, entre os perdidos, era o verdadeiro assassino. Ele considerou tanto Pierce quanto Welt, então o único sentinela ferido a sobreviver. Usá-lo como um receptáculo era insidioso o suficiente para um demônio como Mordred. Mas então, ele pensou na ideia de que Mordred não havia escolhido suas vítimas aleatoriamente. Ele tinha a habilidade de matar pessoas dentro da fortaleza, para um efeito muito mais aterrorizante. Então por que atacar os guardas primeiro? Um dos guardas assassinados era um rosto familiar. O perdido que tinha um aspecto que lhe permitia ver o invisível, como a sombra de Sun Yi se escondendo na escuridão. Ou espreite através do véu de invisibilidade que a sentinela que quase cortou a garganta de Sun Yi, o convidou para ver Welt e Pierce e até o acompanhou com Cassie ao banheiro poderia criar. Sim. Sun Yi tinha quase certeza de que Mordred estava escondido em seu corpo. Fora assim que conseguira matar os dois guardas, e depois os dois feridos, sem ser visto nem ouvido. A resposta era tão óbvia. A solução mais simples era, na maioria das vezes, a correta, afinal. E assim, Sun Yi previu o que iria acontecer. Mordred havia empurrado Pierce e Welt para a ação. Com suas forças, diminuindo a cada dia nenhuma informação definitiva sobre quando Saint Cormac chegaria, os mestres não podiam simplesmente esperar. Ele os atraiu para deixar a fortaleza para levar Sun Yi embora, pensando que eles estavam atraindo Mordred para uma armadilha. E enquanto eles se foram, os Lost sobreviventes não tinham ninguém para protegê-los do monstro escondido em suas fileiras. Welt de repente olhou para cima, seu rosto ficando pálido. Seus lábios tremeram. Não. Sun Yi abaixou a cabeça e reprimiu um sorriso sombrio. Naquele momento, os mestres finalmente entenderam o que ele já sabia há algum tempo. Mas era tarde demais. Totalmente e irrevogavelmente atrasado. Capítulo 584. Um oceano escuro. Welt congelou. Mas apenas por um momento. Então, ela jogou Cassie de lado e correu em direção à porta, desaparecendo em um borrão. Sun Yi foi empurrada, rolando no chão e quase se chocando contra uma das molduras vazias do espelho. Quando ele recuperou o equilíbrio, ela já tinha ido embora. Pierce rosnou, então lançou um olhar assassino para ele e gritou, mate eles. Com isso, ele saiu correndo da câmara também, dispensando a maioria dos ecos para levá-los com ele. Os tolos ainda esperavam poder salvar seus homens. Ou vingá-los, pelo menos. Sun Yi também não poderia estar realmente brava com Pierce por ordenar a morte deles. Ele teria feito o mesmo. Agora que o plano de amarrar Mordred havia falhado, a próxima melhor opção era garantir que não houvesse mais recipientes para ele possuir. As sentinelas já estavam praticamente mortas. Isso deixou apenas Sun Yi. No entanto, Sun Yi não era de deixar de lado o rancor. Maldito seja, seu desgraçado. Restavam apenas dois ecos na câmara do espelho. Um estava se movendo em direção a Cassie, já empurrando sua espada para frente. O outro se elevava sobre Sun Yi, seu pesado machado de batalha erguido. Sun Yi olhou para o eixo, sem graça. No momento seguinte, uma serpente estige surgiu das sombras atrás da criatura, envolvendo seu longo e poderoso corpo em torno da macabra efígie. Então, sua cabeça disparou para a frente,
a boca se abrindo em uma largura terrível. Presas afiadas se fecharam em ambos os lados do rosto do Eco, perfurando facilmente o crânio e esmagando-o com uma trituração terrível. Ao mesmo tempo, Cassie se apoiou em um joelho e desviou a espada de seu inimigo com uma longa adaga. Um florete fino brilhou atrás dela, perfurando o pescoço da criatura e emergindo do outro lado em uma chuva de sangue. Ambos os Ecos caíram no chão, desintegrando-se em uma chuva de faíscas. Do começo ao fim, eles não fizeram um som. Sun-Yi correu para Cassie e se abaixou, tentando verificar a gravidade de seu ferimento. Sua voz soava tensa e preocupada. Você está bem? Havia sangue escorrendo por seu pescoço delicado, mas o corte parecia superficial e nada perigoso. Uma sensação de profundo alívio se espalhou por seu peito. A garota cega sentiu. Estou bem. Vá. Não haverá outra oportunidade. Ele hesitou por um momento, então se levantou sem dizer uma palavra e entrou nas sombras. Cássia estava certa. Não haveria outra chance. Eles enfrentaram duas ameaças iguais. Uma era o par de cavaleiros ascendentes e a outra era o amaldiçoado filho do inferno, o próprio Mordred. Sun-Yi tinha que garantir que todos os três morressem hoje. Bem, dois deles. Ele não sabia como destruir o demônio do espelho, então deixar Mordred sem um receptáculo seria suficiente. Anteriormente, Sun-Yi havia deixado uma de suas sombras no precipício da escada e depois ordenou que ela se escondesse. Agora, ele apareceu, transformando-se em uma sombra, bem a tempo de ver Welt e Pierce passarem por ele. Apóstrofo. Rápido. A maior parte do templo noturno estava submersa na escuridão agora que não havia ninguém vivo para manter as lanternas acesas. Correndo por ela, ele seguiu os mestres e alcançou as portas da última fortaleza das forças do valor quase no mesmo instante que eles. Welt simplesmente atravessou a porta, pulverizando em uma nuvem de estilhaços. O que os encontrou lá dentro? Foi um banho de sangue. O acampamento dos perdidos estava irreconhecível. Antes, era limpo e organizado, um tanto sombrio, mas parecia um espaço bem habitado. Agora, tudo o que Sun-Yi podia ver era sangue. O chão estava escorregado de sangue, assim como as paredes. Até o teto foi pintado, de vermelho. Todo o salão era uma vasta e mórbida poça do líquido carmesim, com membros decepados e corpos mutilados esparramados nele, alguns deles mutilados tão completamente que era quase impossível reconhecê-los como ex-humanos. A visão disso era revoltante e horrível. E no centro deste matadouro viu, uma figura solitária estava sentada de pernas cruzadas, um sorriso despreocupado em seus lábios. A bela sentinela também parecia diferente. Sua aparência era a mesma, mas tudo mais nela, seu porte, seu olhar, sua presença, havia mudado. Foi descontraído e amigável, quase educado. Ela parecia exatamente como Mordred soava, quando ele e Sun-Yi conversavam no abismo sem luz do céu abaixo. A dissonância entre seu comportamento agradável e o terrível banho de sangue que a cercava era medonha, bizarra e profundamente perturbadora. Quando os dois mestres apareceram dentro do salão, 8 ecos tecendo-se de centelhas de luz ao seu redor, o sorriso de Mordred se alagou. Ele distraidamente jogou uma faca cortada de um único pedaço de uma pedra branca imaculada no ar. Então a pegou novamente e de alguma forma a fez desaparecer sem deixar vestígios. Ah! Sir Pierce, Ladielt, vocês finalmente conseguiram. Então, ele desviou o olhar e olhou diretamente para Sun-Yi, que estava escondida nas sombras perto da porta. E você, Sun-Les? É um prazer finalmente conhecê-lo cara a cara. Bem, acho que já nos conhecemos há alguns dias. Ainda assim, que ocasião. Esperei por isso por muito tempo. Ele olhou de volta para Welt e Pierce, seu sorriso permanecendo o mesmo, mas seus olhos ficando frios e assustadores, como se houvesse um oceano escuro de profundidade insondável escondido sob sua superfície, cheio de terrores angustiantes. Mas não tanto quanto esperei para conhecer vocês dois. Pierce rosnou, dando um passo à frente, seu desgraçado. Mordred jogou a cabeça para trás e riu. O quê? Você não gosta do meu trabalho? Eu tentei tanto, só para impressionar você. Ele sorriu, então lentamente se levantou, o sorriso amigável desaparecendo de seu rosto. Em vez disso, uma expressão de ira sombria, fria e assassina apareceu nele. 6 anos. 6 longos anos você me manteve naquele mausoléu vazio. Você e o resto do grande, nobre e ilustre clã Valor.
A sentinela feminina estendeu a mão, invocando uma espada simples do nada. Você destruiu meu corpo, roubou meu direito de primogenitura. Você até destruiu minhas reflexões. Ah, mas não importa. Tive muito tempo para pensar em maneiras de retribuir sua generosidade. As coisas que tenho reservado para você. Oh, que coisa! Quando acabei com o valor do clã, a própria palavra ganhará um novo significado. Até os deuses olharão para cima de seus túmulos e tremerão. Mordred sorriu disse calmamente, sem desviar o olhar de Pierce Welt. O que você acha, Sunless? Você e eu não temos brigas. Bem, a menos que você ainda esteja zangado com aquele pequeno engano meu. Eu realmente não posso culpá-lo. Esses dois, no entanto, nunca vão deixar você sair deste lugar vivo. Devemos unir forças, lidar com eles e depois escapar juntos. Ah, eu posso estar mentindo, é claro. Talvez eu apenas use você de novo, então mate aquele seu pequeno oráculo e pegue seu corpo. Quem sabe? Sun-Li permaneceu por um momento, então saiu das sombras, aparecendo entre Mordred e os mestres. Welt olhou para ele com uma pitada de preocupação. Pierce fez uma careta, então disse com os dentes cerrados, não faça nada estúpido, garoto. Essa coisa nem é humana. Não sei o que fizeram com ele, mas ele não era humano há muito tempo. Ele vai consumir sua alma e use seu corpo como um terno. E mesmo assim, não será de nenhuma utilidade. Quando Lord Cormac retornar, até mesmo o que resta de você será obliterado. Não é tarde demais. Junte-se a nós, e juntos, podemos parar isso, demônio. Sun-Li olhou para ele um pouco, depois olhou para Mordred. Finalmente, ele suspirou, deu alguns passos e parou ao lado da sentinela. Santo e a serpente da alma apareceram das sombras à sua esquerda e à sua direita. Juntos, os quatro, Sun-Li, Mordred e as duas sombras, enfrentam os dois cavaleiros de valor e os 8 Exus humanos. Sun-Li sorriu. Eu também sou meio que um demônio, você sabe. Capítulo 585, Conflito. Quando Cruel Edge começou a se manifestar a partir de uma névoa escura rodopiante e o capacete da corrente mortal estava sendo convocado, Sun-Li teve um momento para avaliar suas chances. O resultado não foi muito bom. Ele não sabia exatamente o quão poderoso Mordred era, mas as chances de que ele fosse consideravelmente mais forte que seus inimigos pareciam ser pequenas o suficiente para serem consideradas inexistentes. Caso contrário, o príncipe banido não teria que confiar tanto em sua astúcia. Pela forma como estavam posicionados e pelos pequenos detalhes dos olhares de todos, Sun-Li sabia que Welt estava mirando em Mordred e vice-versa. Isso significava que ele teria que enfrentar Pierce, enquanto Saint e a serpente seriam encarregados de conter os ecos. Ele não estava muito preocupado com Saint, que era um ascendente e se destacava em defesa e durabilidade. A serpente, porém, teria que tomar muito cuidado. Sun-Li estava mais preocupado consigo mesmo, no entanto. Ele não iria subestimar Pierce. O homem não era apenas um mestre, mas também um cavaleiro de elite, um cavaleiro do grande clã Valor. Ele era tão formidável quanto mortal. Seu aspecto tornou Pierce resistente a todos os tipos de ataques. Também. Com isso em mente, Sun-Li ordenou que duas sombras se envolvessem em seu corpo e relutantemente enviou uma para Saint. Acendido ou não, lutar contra 8 ecos testaria os limites de sua habilidade. Esse era todo o tempo que ele tinha para se preparar. Muito antes de o Cruel Edge terminar de sair da névoa, o salão encharcado de sangue da sombria catedral explodiu com violência e movimento. Os olhos de Welt de repente brilharam com uma luz escarlate e hipnótica, e Mordred cambaleou enquanto avançava. Um gemido de dor escapou de seus lábios e seus movimentos diminuíram consideravelmente. No momento seguinte, o corpo da sentinela brilhou e desapareceu. Movendo-se com uma velocidade assustadora, Welt se lançou para frente e então girou, seu sabre fino colidindo contra algo no ar. O choque das lâminas ecoou entre as pedras negras, e duas fissuras surgiram na camada de sangue que cobria o chão, como se alguém deslizasse para trás, empurrado pela força do impacto. Ao mesmo tempo, os 8 Exus atacaram. As criaturas se moviam com a precisão assustadora de máquinas sem alma, coordenando seu ataque com coesão suficiente para torná-las uma ameaça terrível.
Embora sua inteligência não pudesse ser comparada aos humanos reais, as efígies mórbidas retinham o suficiente da habilidade de seus originais para lutar quase como os guerreiros humanos fariam. Cada um deles também possuía um aspecto. Saint colidiu com a formação deles como um demônio nascido da escuridão, seu escudo de pipa recebendo uma chuva de golpes quando o Midnight Shard disparou para frente. A serpente da alma submergiu nas sombras e fluiu através delas, aparecendo atrás dos 6 ecos que avançavam para atacar os 2 cujas habilidades de aspecto lhes permitiam realizar ataques à distância. E, por último, havia Sun Yi. Pierce desceu sobre ele como um ariete de cerco, baixando sua espada longa com força suficiente para fazer todo o salão tremer. Mesmo aumentado por 2 sombras, Sun Yi ainda era incapaz de competir com o mestre em termos de habilidade física. Mas a distância entre eles não era grande o suficiente para que ele fosse instantaneamente dominado. Esquivando-se, ele recebeu o fio da espada do inimigo no antebraço da corrente imortal, inclinando-a de uma forma que permitia que a maior parte da força fosse desviada em vez de absorvida, e jogou a outra mão para a frente, a lâmina fantasmagórica do luar. Char brilhando fracamente quando apareceu do nada, apontado para a garganta de Pierce. O mestre simplesmente abaixou a cabeça, permitindo que a ponta do estilete deslizasse para fora do protetor de bochecha de seu capacete, e empurrou o cabo de sua espada para frente, tentando desferir um golpe esmagador no peito de Sun Yi. Sun Yi saltou para trás, nem um pouco desapontado, com o fracasso de seu golpe traiçoeiro. Não tinha a intenção de causar nenhum dano, de qualquer maneira. Ele só precisava comprar o Cruel Edge para finalmente se manifestar em uma forma material. E agora, tinha. Sun Yi empurrou a lança sombria para frente, forçando o inimigo a se esquivar para fora do caminho e dar-lhe um momento para respirar. Apóstrofo. Forte. O bastardo é muito forte. Através da percepção da dança das sombras, Sun Yi pôde ver e entender algumas das técnicas de batalha do Cavaleiro Ascendido. Pierce possuía força explosiva e agilidade suficiente para canalizá-la em ataques quase inescapáveis. Sua compreensão do combate era tremendamente profunda, aguçada por anos e anos de treinamento implacável e incontáveis batalhas. Um guerreiro com tanta habilidade não cairia em uma armadilha fácil. Seu controle da essência da alma também estava em um nível completamente diferente. Pelo que Sun Yi pôde perceber, o mestre estava usando com uma eficiência aterradora, alcançando resultados que ele mesmo nem poderia sonhar, principalmente sem a ajuda da Soul Serpente. Essa era a principal diferença entre eles e sua principal desvantagem. A única vantagem que ele tinha, realmente, era a corrente mortal. A armadura transcendente era durável o suficiente para resistir a alguns golpes de Pierce, e sua alta afinidade divina apenas a tornava mais forte. Ele só tinha que ter certeza de que não receberia os golpes brutais diretamente. Seu corpo sob o aço sombrio não era tão resistente. Nem ele nem Pierce possuíam habilidades de aspecto capazes de causar dano direto, então essa luta seria decidida pela habilidade, astúcia e os ases ocultos que eles estavam guardando para o momento certo. O problema era que Sun Yi realmente não tinha mais nenhum ases. Pelo menos nenhum que funcionasse no temível mestre. Ele já estava indo com tudo. Sun Yi teve uma fração de segundo para verificar como os outros estavam antes de retomar a dança mortal da morte com Pierce. Ele rapidamente olhou para o lado e viu a serpente da alma emaranhada com os 2 ecos, desviando de ataques destrutivos enquanto deslizava ao redor deles. Saint foi forçada a uma postura defensiva, sendo bombardeada por ataques constantes enquanto ela de alguma forma conseguia desviar de todos eles com o Vingador Paciente e o Fragmento da Meia-Noite. Mordred e Elti também pareciam estar em um impasse temporário. Ou pelo menos era assim que parecia. O segundo mestre estava se movendo muito rápido, e sua batalha era muito bizarra para realmente contar. Sun Yi cerrou os dentes. Maldições. Ele não conseguia mais dividir sua atenção. Se ele queria vencer Pierce, tinha que focar tudo nele. E certifique-se de que o bastardo não tenha tempo de prestar atenção em mais ninguém também. Ponto.